Então, como vocês já sabem, nós temos falado sobre a vida de Paulo, ok? A biografia do apóstolo Paulo, já está em número 4. Nós já falamos que esse estudo da vida de Paulo ele é dividido em 3 partes, ou 3 fases. A fase 1 é Paulo antes de sua conversão, nós já vimos. A fase 2 é a conversão de Paulo, nós também já vimos. E a fase 3 nós começamos no domingo passado, que é Paulo após a sua conversão, certo? Nós tratamos dos primeiros 10 até 15 anos após a conversão de Paulo no domingo passado. Falamos sobre esse período da vida de Paulo. A Bíblia fala que ele se converteu chegando na cidade de Damasco. Então ele ficou ali alguns dias, depois ele foi para a Arábia, ficou algum tempo na Arábia, depois ele voltou para Damasco, fugiu para Jerusalém, fugiu para a cidade dele, cidade de Tarso. Então Barnabé foi atrás dele, convidou ele para ir para a cidade de Antioquia, e ali eles ensinaram a igreja de Antioquia durante 1 ano. Então todo esse período de tempo que nós vimos no domingo passado durou cerca de 10 a 15 anos, foram os primeiros anos após a conversão de Paulo. Hoje nós partiremos para o estudo das viagens missionárias de Paulo. Nós sabemos que Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. Hoje nós vamos estudar apenas a primeira, ok? Eu quero já chamar vocês para o livro de Atos, capítulo 13, acompanhar a leitura juntamente comigo. Atos, capítulo 13, diz o seguinte: Atos capítulo 13 diz: havia na igreja de Antioquia, onde Paulo estava, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, ou colastro de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, meus queridos, nós temos aqui a primeira informação antes da primeira viagem missionária de Paulo, tá? A primeira informação que nós temos é que essa obra, essa ideia, partiu de Deus, por meio do seu Espírito. Veja o que o texto diz, versículo 2: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, a ideia dessa viagem, não só dessa viagem, mas a ideia missionária é algo que parte de Deus para os homens, não de homens para Deus. Não somos nós que falamos para Deus: Deus, eu tenho uma ideia para te dar. Não, Deus é que colocou isso, plantou isso, em nossas mentes e corações, e principalmente, evidentemente, escrito em sua palavra, Então, a primeira informação que eu quero transmitir para vocês aqui é essa, que essa ideia partiu de Deus. Eu quero, antes de prosseguir, ler algumas características daquela igreja onde Paulo estava, a igreja de Antioquia. Para isso, eu quero chamar vocês para o livro de Atos, capítulo 11, versos 25 e 26. Um pouquinho atrás, tá? Atos 11, 25 e 26. Depois, Barnabé foi para Tarso, à procura de Saulo. Verso 26. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Então, a primeira característica aqui que eu quero chamar a atenção: na cidade de Antioquia, ou melhor dizendo, na igreja de Antioquia, havia um ensino regular da palavra de Deus, um ensino contínuo, fiel da palavra de Deus. Aí o verso 26 diz que eles se reuniram naquela igreja, que durante 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Ensinavam o quê? Ensinavam a palavra de Deus, E ainda continuando o verso 26, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Não havia esse nome, não existia esse nome, esse apelido, que na verdade não era algo bom, era algo pejorativo. Vocês são
cristinhos, vocês são seguidores de Cristo, vocês são igual a Cristo. Isso era um deboche, mas isso se tornou algo real a partir daquela igreja, né? Por quê? Porque de fato eles viviam como Cristo, eles eram discípulos de Jesus, as pessoas viam neles a obra de Jesus, né? Então vocês são como Cristo. Então nessa igreja tinha um ensino da palavra de Deus, nessa igreja tinha um testemunho de Jesus na vida das pessoas. E voltando para Atos 13, onde a gente estava, verso 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, que era da cidade de Cirene, que ficava no norte da África, Manaém, Colácio, né, ou que tinha sido criado com Herodes, talvez um enteado de Herodes, tá? O tetrarca, e Saulo. Essa igreja tinha 5 homens que faziam parte da liderança da igreja. Essa igreja tinha uma pluralidade de líderes. Não era só Barnabé, e nem só Barnabé e Saulo, eram pelo menos 5 profetas e mestres, eram homens que Deus capacitou para ensinar, para governar a igreja, para dirigir a igreja. Isso também é uma característica importante. A palavra de Deus era ensinada naquela igreja, havia um testemunho eficaz de que eram seguidores de Cristo, a igreja tinha uma pluralidade de homens que eram líderes, e por último, uma outra característica, versos 2 e 3, aqui no capítulo 13 ainda. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Naquela igreja também havia uma adoração verdadeira. As pessoas oravam a Deus, as pessoas jejuavam para Deus, as pessoas estavam ali adorando o Senhor, diz o versículo 2. Elas estavam em espírito de adoração, não no culto. A vida delas era uma vida de adoração a Deus, uma vida contínua de adoração a Deus. Eles procuravam honrar a Deus em tudo que eles faziam. Isso é uma vida de adoração, né? Uma vida de adoração não é só falar assim, oh meu Deus e tal. Uma vida de adoração é você honrar a Deus aonde você estiver. Essa era a igreja de Antioquia. Então eu quero dar uma pausa aqui e chamar a igreja por 1 minuto de oração, 2 minutos de oração. Que tal clamarmos para que Deus faça com a nossa igreja o mesmo que Ele fez com a igreja de Antioquia? Que tal nos ajoelharmos ou ficarmos de pé ou mesmo sentados, orarmos e falarmos: Senhor, age em nossos corações, age em nossas vidas. Precisamos dessa transformação que só o Senhor pode fazer. Precisamos de uma vida de adoração contínua, precisamos de um testemunho eficaz, precisamos de uma pluralidade de líderes, precisamos do ensino contínuo da palavra de Deus. Vamos fazer isso? Vou dar alguns minutos. Quem quiser, levante sua voz, ore a Deus, depois eu encerro. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de aprendermos da igreja de Antioquia, pela oportunidade de vermos, Deus, como o Senhor agia nessa igreja, como é uma igreja cheia do Teu Espírito, uma igreja que impactava a sociedade, uma igreja que ouvia a Sua palavra constantemente, uma igreja que tinha vários homens que trabalhavam fielmente para o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque é uma igreja que adorava o Senhor. E aí o Senhor chamou ali 2 homens para fazer uma obra especial.
dentre aquela igreja. Obrigado por isso, Deus. Eu te peço que o Senhor faça isso em minha vida, na vida da minha família, na vida da nossa igreja, das nossas famílias, Pai. Precisamos de um avivamento verdadeiro, Pai, profundo, que venha lá nos nossos corações, Pai, que transforme a nossa maneira de viver durante a semana, Pai, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Precisamos disso, Pai. Clamamos a sua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, dando aqui continuidade, Deus, através do Espírito, Ele decidiu chamar Barnabé e Saulo para uma obra específica. Essa obra era levar o Evangelho ao mundo gentio, aqueles que não tinham ainda ouvido falar sobre quem era Jesus, né? Pouco talvez tinham ouvido falar sobre as escrituras do Velho Testamento, tá? Então, o Espírito Santo então separou esses dois. Então vamos lá para a primeira viagem missionária, ok? Tem aqui na tela o mapa e eu vou seguir a leitura. Eu vou ler vários textos hoje, dentro do prazo, mas vou ler vários textos. Eu peço que você acompanhe com atenção, tá? Então o que Paulo fez? Paulo fez uma primeira viagem missionária junto com Barnabé, mas não só ele e Barnabé. O verso de número 5 diz, capítulo 13, verso 5: quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Esse João é João Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos, ok? Primo de Barnabé, certo? Então Barnabé, Paulo e João Marcos era auxiliar deles nessa primeira viagem missionária, certo? Então eles saíram da cidade de Antioquia, saíram daqui da cidade de Antioquia, e logo aqui, gente, tinha um porto, uma cidade portuária chamada Seleucia. Capítulo 13, verso 4: Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia. Ali era só um caminho para que eles começassem de fato a viagem, tá? Ali era o porto. Então, no final do verso 4 diz: e dali navegaram para Chipre. Então, Chipre é essa ilha que tem aqui no meio do mar Mediterrâneo, na costa daqui da terra de Israel, tá? Então, eles foram para a ilha de Chipre, talvez por estratégia. Barnabé era dessa ilha, certo? Então talvez por estratégia eles preferiam ir para esse lugar onde tinha já pessoas conhecidas, talvez familiares, amigos, né? Então vamos começar por Chipre, pela ilha de Chipre, ok? Então eles foram para a ilha de Chipre. Então ali naquela ilha de Chipre eles visitaram duas cidades. Então nós já lemos o verso 5, que fala da cidade de Salamina, tá? Salamina está bem aqui, tá? Está bem aqui. E depois eles atravessaram a ilha até a cidade de Pafos. Pafos era a capital da ilha, tá? E nessa cidade, na capital, duas pessoas são destacadas aqui. Um falso profeta, né? E um líder civil, procônsul chamado Sérgio Paulo. Isso está no capítulo 13, no verso número 12. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Esse homem se converteu, né? E dali já encerra o assunto. Então, o que acontece? Paulo continua a viagem. A Bíblia fala no verso número 6, verso número 13, desculpa: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram até Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Então eles estavam aqui, foram para cá, já na região da Ásia, tá? Quase na Europa, mas ainda na Ásia, tá? E ali a Bíblia fala que João Marcos desistiu, voltou para casa, voltou para Jerusalém. Queridos, duas coisas que eu quero falar. Primeiro,
estratégias. Eles escolheram algumas estratégias, tá? Eles escolheram ir para Chipre, eles escolheram começar pregando o evangelho nas sinagogas. O que eram as sinagogas? As sinagogas eram os locais de reunião dos judeus, onde os judeus se reuniram como se fossem pequenas igrejas, pequenos templos, né? Onde tinha oração, onde tinha leitura da palavra, do Velho Testamento, das Escrituras, certo? Então, eles usaram essas duas estratégias. Eles foram para Chipre e procuraram, em primeiro lugar, falar para os judeus. Tá? Por quê? Porque eles também eram judeus, né? Saulo, Paulo e Barnabé também eram judeus, e os judeus sabiam o que estava escrito aqui nas Escrituras, que Deus ia mandar o Messias. Então eles começaram falando: olha, o que a Bíblia fala sobre o Messias é verdade, mas Deus já mandou o Messias. O Messias é Jesus Cristo. E assim eles começaram falando aos judeus. Estratégias. Nós podemos usar várias estratégias para pregar o Evangelho. A gente pode sair, bater de porta em porta, falar com pessoas desconhecidas. A gente pode levar panfletos. A gente pode ir até para as praças. A gente vê pessoas falando na praça, mas esse cara é maluco. Mas ele não é maluco, quer dizer, eu não sei se é maluco, mas ele não necessariamente é maluco. Ele só usou uma estratégia. Talvez você não goste dessa estratégia, você acha que ela é ineficaz, mas é a estratégia dele, né? Você pode ir atrás dos seus conhecidos, dos seus amigos, dos seus parentes, várias estratégias, né? Importa você anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, ok? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. A segunda coisa que eu gostaria de falar diz respeito a Marcos. Nós nunca entenderemos as razões pelas quais ele abandonou a equipe missionária, né? Nós não temos na Bíblia muito subsídio, né, para entender os motivos pelos quais ele abandonou. A Bíblia fala que ele abandonou, ele voltou para casa. Nós não podemos fazer um juízo de valor, falar: ele era isso, ele era aquilo, sem a gente ter todas as informações. O que a gente sabe é que depois de muito tempo, a gente vai ver isso nos próximos estudos, Marcos voltou a ser útil a Paulo e um grande companheiro de trabalho de Paulo. E até mesmo Deus permitiu que Marcos fosse um daqueles que registrou um dos evangelhos de Jesus Cristo. Então, este homem aprendeu com as dificuldades que ele passou. Isso a gente sabe, ok? Então, lembra disso. Ok, então aqui Paulo e Barnabé já estão na Ásia, na cidade de Perge. Então nós temos o verso 14 e 15 do capítulo 13, verso 14 e 15. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Só para ficar bem claro, gente, tem muitos nomes, tá? A Antioquia, essa aqui na região da Síria, é a cidade de onde eles partiram. E lá em cima tem a Antioquia da Pisídia, que é outra Antioquia, tá? Bem já no meio da Ásia, já chegando na Europa, perto da Europa. Então, eles foram para a Antioquia da Pisídia, diz aqui o verso 14. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. E eles se levantaram e eles falaram da palavra. E justamente o que eu coloquei para vocês aqui. Eles começaram fazendo uma revisão, né, lá da lei de Moisés. E aí falaram até chegar em Jesus Cristo. E eu vou ler os versículos para vocês, 38 e 39, do capítulo 13. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão de pecados é anunciada a vocês. Verso 39. E por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Paulo, ele diz: presta atenção, meus irmãos. Quando ele fala meus irmãos, não é porque as pessoas eram crentes, né? É porque eram judeus, da mesma nacionalidade. Então, presta atenção, meus irmãos. Vocês seguem a lei de Moisés, mas vocês não estão entendendo que Jesus é o cumprimento da lei. Ele foi prometido lá na lei, e antes até da lei, né? Ele foi prometido, e ele veio para salvar, ele veio para ser a propiciação dos pecados de vocês, ele veio para comprar vocês e trazer vocês
para o reino do Pai. Então, essa era a mensagem que Paulo levou para eles, uma mensagem ousada, a mensagem das boas novas. E aí, aconteceram muitas coisas. No verso 44, diz o seguinte, então depois dessa pregação, os versos 42 e 43 dizem que as pessoas gostaram muito, falaram, volta sábado que vem falar para a gente novamente sábado que vem. E aí passaram então 7 dias. Versículo 44 fala o que aconteceu no sábado seguinte. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram, verso 44, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Olha só que interessante, quase toda a cidade. Verso 45, mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitaram e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Então o que aconteceu? Os judeus ficaram morrendo de inveja. Por que eles ficaram morrendo de inveja? Porque Paulo estava atraindo pessoas com a pregação do Evangelho, com a pregação de Jesus. E os judeus não conseguiam atrair tantas pessoas assim. E ao invés deles entenderem que eles estavam errados, que eles precisavam também de Jesus, não, eles estavam preocupados com os números, com as pessoas que estavam chegando para ouvir Paulo. E então eles armaram a situação, né? E aí o que diz aqui Paulo? Paulo diz: olha, eu comecei a pregar para vocês, mas vocês rejeitaram. Então o que eu vou fazer? Eu vou para os gentios, porque Deus mandou eu ir para os gentios mesmo. E olha o que aconteceu quando ele disse isso. Verso 48. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Presta atenção nesse versículo. Esse versículo é muito importante. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Deus escolheu alguns para a vida eterna, é o que a Bíblia fala. E essas pessoas creram no Evangelho. Continuando, verso 49. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, porque os judeus rejeitaram o Evangelho. A palavra se espalhou naquela região para os gentios, né? Verso 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Deus fez muita coisa nessa cidade de Antioquia. A gente não sabe exatamente quanto tempo Paulo e Barnabé ficaram ali, mas que muitas pessoas se converteram, porque eles pregaram o Evangelho com ousadia. Queridos, mais uma coisa importante para a gente aprender aqui. Jesus falou isso: não jogue pérolas aos porcos. Significa isso? Significa o seguinte: a Bíblia fala para nós irmos e pregarmos o Evangelho a todo mundo, a toda criatura. Nós temos que pregar a todos, mas nós devemos investir mais tempo naqueles que querem ouvir. Se você está pregando, a pessoa não tem interesse, se a pessoa não está nem aí porque você está falando, procure outras que têm interesse. É isso que a gente aprende aqui. Foi o que Paulo fez e é o que nós devemos fazer. Nós devemos ir atrás das pessoas que querem ouvir. Devemos falar para todos, mas gastar mais tempo com os que querem ouvir. Okay? Então Paulo saiu da cidade de Antioquia e foi para a cidade de Icônio. Veja bem, saiu daqui e veio para cá, Icônio. Aí nós temos Atos capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo, novamente, começando na sinagoga, e falaram de tal modo que veio a ter grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Aqui o resultado foi um pouco diferente, foi um resultado meio
misto, meio híbrido, né? A palavra mais moderninha, né? Foi um resultado misturado entre judeus e gentios. Creram tanto judeus como gentios. Mas, aí vem o verso 2: mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Isso é muito triste. É muito triste porque muitas vezes as perseguições, os problemas surgem dentro de casa. Dentro de casa. É o que a Bíblia está falando aqui. Os próprios judeus, a própria raça de Israel, do povo, da nacionalidade de Jesus, estavam perseguindo aqueles que pregavam o nome de Jesus. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Prestar atenção no que a Bíblia ensina. Verso 3: entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então Deus deu a esses homens a capacidade de fazer milagres, sinais e prodígios. Continua. Verso 4: mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Então, veja bem, Paulo estava aqui, ficou lá muito tempo, muitas pessoas creram. Mais uma vez veio outra perseguição, e eles tiveram que sair dali e foram para cá, Listra e Derbe. Ok, Listra é a cidade onde ele conheceu um jovem chamado Timóteo. Vou falar sobre isso no que vem, se Deus permitir, tá? Então diz aí o verso de número 8: em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado. Então aqui, Paulo chegando lá, Paulo e Barnabé chegando lá, Deus usou os dois para curar esse homem aleijado, e isso causou um rebuliço na cidade. As pessoas ficaram assustadas, começaram a chamá-los de deuses. Barnabé era Júpiter, a ideia deles. Paulo era Mercúrio, não é? A ideia deles, segundo a ideia deles. Então, chegando no verso de número 15, diz assim: 15 não, me perdoa, no verso de número 19, diz assim: entretanto, os judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejaram Paulo, e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Olha, a perseguição aqui chegou ao extremo. Paulo de fato foi apedrejado, e de fato as pessoas pensavam que ele tinha morrido, porque ele não somente foi apedrejado, ele foi apedrejado, foi arrastado pela cidade, deixado do lado de fora da cidade, gente, imagina isso, pelos seus próprios conterrâneos judeus, porque estava pregando Jesus. E qual foi a reação de Paulo? Verso de número 20. O que aconteceu? Esse versículo ele mostra um milagre, um grande milagre, só que um milagre assim, que a Bíblia não faz alarde, um milagre silencioso, se é que eu posso usar isso. Verso 20. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. Gente, a Bíblia fala que ele foi apedrejado, e que as pessoas achavam que ele estava morto. Ele não estava fingindo de morto, ele realmente estava mal, ele estava terrivelmente mal, mas Deus de alguma forma deu a ele saúde, de forma que ele conseguiu se levantar sem ajuda. Diz aqui que ele, quando as pessoas rodearam Paulo, ele se levantou e entrou na cidade novamente. E então diz o versículo, final do versículo 20: no dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Então ele saiu dessa cidade de Listra e foi para essa última cidade de Derbe. Então aqui nós temos, já estamos encaminhando para o final, verso 21. Tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos
Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então, Paulo fez o caminho inverso. Então, ele já tinha percorrido as cidades que ele queria, que ele havia planejado, ou que Deus tinha de certa forma conduzido ele, e agora ele estava fazendo o caminho de volta. Então ele saiu de Derbe, foi para Listra, de Listra ele foi para Icônio e depois para Antioquia. Diz a palavra de Deus, verso 22, o que ele fazia? Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo voltou de cidade em cidade, de igreja em igreja, animando o coração daqueles primeiros convertidos, falando: gente, continuem firmes, vai ser duro, vai ser difícil, mas continuem fiéis, porque vale a pena, porque o reino de Deus nos aguarda. Pode ser que vocês serão perseguidos, mas sigam fiéis. Mas não foi só isso. Verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, e depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Paulo não só fortaleceu a fé deles, juntamente com Barnabé, mas estabeleceu, elegeu junto com a igreja líderes para cada igreja. Por quê? Porque igrejas precisam de líderes. Lembra da igreja de Antioquia? Né? Paulo ia embora, ia ficar muito tempo sem voltar nessas igrejas. Essas igrejas precisavam de visão, precisavam de condução, precisavam de pessoas para ensinar e para encorajar os convertidos. Então, houve essa eleição de líderes em cada igreja. Verso 24: atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, novamente, foram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, para onde tinham sido recomendados, a graça de Deus, para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles, e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Queridos, algumas conclusões importantes, tá? Algumas aplicações importantes, aliás, tá? A primeira viagem missionária, ela teve um perfil extremamente evangelístico, fundação de novas igrejas. Esse foi o perfil da primeira igreja missionária, primeira viagem missionária, fundação de novas igrejas, de novos grupos, tá? Pelo menos 4: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Pelo menos 4. A gente não sabe se em Chipre Paulo fundou igrejas, porque ele não falou isso no texto, e nem em Perge, né? Mas a gente sabe que nessas 4 cidades foram fundadas igrejas. Houve pouco tempo para discipular pessoas, né? O que aconteceu? Paulo, ele tinha que fugir das cidades por onde ele passava, porque os judeus estavam perseguindo ele, Barnabé. Então ele não teve muito tempo para dar muita estrutura para aquelas pessoas. Esse foi o perfil da primeira viagem missionária. Agora as aplicações. Primeira aplicação: igrejas dadas pelo Espírito devem pensar não só para dentro, mas também para fora. A igreja de Antioquia era uma igreja abençoada por Deus. Tinha muitos líderes, tinha o ensino da palavra de Deus, tinha adoração, tinha um testemunho firme do Evangelho, mas eles não pensavam só neles. Eles pensavam no mundo gentil que estava perdido. E quando o Espírito Santo direcionou Barnabé e Saulo para essa viagem, a igreja abençoou, impôs as mãos, a Bíblia fala, e falou: vamos embora, vamos pregar o Evangelho. A igreja, a nossa igreja, tem que pensar nos membros, tem que pensar nas famílias, mas também tem que pensar nas pessoas perdidas. Nós temos que pensar dentro e fora. É difícil? Como é que vamos administrar isso? Cada um arregaça as mangas e contribui com a sua vida, com o seu testemunho, né? Com o evangelismo, com o discipulado. Pastor, mas eu não sou bom em pregar o Evangelho. Olha só, nem todos são capacitados para o ensino público, mas talvez você é bom para fazer contatos, você é bom para reunir pessoas, você tem muitos amigos,
Você atrai as pessoas. Você é ponte de contatos entre pessoas. Reúne pessoas na sua casa. Fala, pessoal, vai ter um café lá em casa. Café com Bíblia. Nós vamos tomar um café e vamos ouvir o Evangelho de Jesus. Vamos? Vamos. Chama 10 pessoas para sua casa. Sua casa tem que ser grande. Tem que ser separado assim. Chama alguém que você sabe que tem capacidade dada por Deus para anunciar o Evangelho. E você está contribuindo com o Evangelho. Você está ajudando. Cada um da sua forma. Mas contribua. A igreja precisa pensar assim. Segunda aplicação. Evangelismo exige sacrifícios. Eles foram expulsos. Paulo e Barnabé foram expulsos, perseguidos, apedrejados. Paulo foi apedrejado. Mas não desistiram, não desanimaram. Interessante, a Bíblia fala que Paulo foi apedrejado em Listra. Aí ele foi para Derbe e depois ele voltou em Listra, fortalecendo a fé dos convertidos. Ele podia ter pensado, eu não vou voltar nessa cidade nunca mais. Eles que se virem. Povo ingrato, estou lá fazendo bem, o pessoal jogando pedra em mim. Não foi isso que ele pensou. Evangelismo exige sacrifício. Às vezes, a sua semana é apertada. Às vezes está difícil arrumar um tempo, né? Para você estudar a Bíblia com alguém, né? Para você chamar alguém com uma visita, um café na sua casa, conversar, bater um papo com alguém, né? Mostrar para a pessoa o que Jesus fez na sua vida. Porque às vezes a pessoa está interessada, ou às vezes ela vai ganhar interesse assim que você compartilhar isso com ela. Né? Paulo e Barnabé sacrificaram suas vidas. Nós também precisamos disso. Devemos sacrificar nossas vidas. Lembra que o sacrifício deles foi recompensado com vidas, com muitas pessoas convertidas. Terceira aplicação e última, e com ela eu encerro. Pessoas evangelizadas precisam de discipulado. Muitas vezes, queridos, talvez falha nossa, dos líderes da igreja, dos líderes antigos, dos líderes atuais, né? A gente fica acostumado assim, ó, faz isso com a pessoa, terminou, tchau, né? Mas a Bíblia não fala que é assim. A Bíblia fala que a gente precisa de um discipulado contínuo, né? De treinamento. Então, Paulo, ele não deixou as igrejas sem líderes. Ele estabeleceu alguns líderes, ele voltou de igreja em igreja, animando e fortalecendo a fé dessas pessoas. E a gente vai ver, domingo que vem, se Deus assim permitir, que na segunda viagem missionária ele volta, e ele vai lá e ajuda, e fortalece, anima e encoraja essas igrejas novamente. A gente precisa disso, a gente precisa investir em treinamento. Primeiro, nós precisamos entender que nós precisamos de treinamento, de acompanhamento. Isso não quer dizer que todo mundo vai ser um líder, não é isso que eu estou falando. Mas todo mundo precisa de ajuda. Todo pastor precisa de um pastor também, né? Toda ovelha precisa de um pastor. E todos nós somos ovelhas. Nós precisamos de pessoas que nos ouçam, que nos encorajem na nossa vida. Ok? Então, essa foi a primeira viagem missionária. Eu quero convidar vocês para fechar os olhos. Antes disso, eu quero convidar o conjunto para vir à frente, por favor. Vamos orar, querido Deus. Obrigado pela sua palavra, Deus, que foi lida, explicada nessa noite. Neste momento, Deus, tudo que nos resta é orar e pedir que o Teu Santo Espírito possa aplicar essa palavra em nossos corações. Que essa palavra possa arder em nossa alma, Pai. Possamos entender o quanto somos carentes de Jesus. Possamos entender, Deus, o quanto precisamos ser cheios do Teu Espírito. Pessoas que Te amam, pessoas que Te servem, Pai. Pessoas que priorizam o Evangelho de Jesus. Ajuda-nos, Pai, como igreja, a olharmos para Antioquia como uma igreja modelo, uma igreja que respirava uma relação de intimidade com o Senhor, que tinha adoração, que tinha evangelismo, que tinha muitos líderes, uma igreja que dá um bom testemunho de fé na sua sociedade, Pai. Faz isso em nossa igreja, faz isso em cada vida aqui. Usa a Tua palavra, Deus, para tocar os corações.
corações, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, irmãos, eu gostaria de convidar a igreja para ficar em pé. Nós temos o último cântico. Eu quero apresentar aqui o Juan e a Stephanie. É isso mesmo, né? Fique de pé, por favor. O Juan, alguns de vocês talvez vão lembrar dele, o nosso amigo, de alguns anos atrás. É muito bom receber vocês aqui, tá? Então, nós temos o hábito aqui de, cada vez que a pessoa vem pela primeira vez, a gente recebe eles com um sorriso e canta uma música agradecendo a Deus pela vida de vocês, tá bom? Uma adoração. Tudo bem certo. Vamos cantar a Deus com alegria. Para a semana que vem, eu peço que mesmo não havendo culto de manhã só à noite, que vocês me informem. Pastor, eu vou no culto para a gente organizar os espaços, ok? Obrigado, boa semana. Tá bom.